muito assertivos e profundos. A gente foi muito abençoado ouvindo eles. E certamente Deus tem algo poderoso para vocês hoje aqui. Amém? Gente, eu conheço vocês. Vocês estão com uma cara de altas expectativas. Você chegou a estar assim, ó. E eu também estou assim. Eu confesso que tem sido a cada sábado algo poderoso. Deus tem nos surpreendido com cada história. A gente ama ouvir histórias. E a gente vai poder ouvir a história hoje de um casal que a gente ama muito. Um casal que tem nos abençoado muito. Um casal que tem nos pastoreado com amor e graça. Nos discipulado com amor e graça. São mais do que irmãos em Cristo. São amigos que Jesus tem nos dado. E nós gostaríamos de receber vocês, Cris e Lê, com uma salva de palmas. Aplauda Jesus. Pode aplaudir mais forte? Gente, às vezes eu erro, tá? Eu falo o Cris e a Lê, mas tá tudo certo, tá? É a Cris e o Lê. A gente está muito animado, felizes. Obrigado por receberem o convite de estar aqui para ministrarem na vida dessa galera, dos jovens que vocês pastoreiam aqui também. Tem alguém aqui que ainda não conhece o Lê e a Cris? Levanta a mão aí, quem ainda não conhece eles. Pode ficar bem tranquilo, levanta a mão. Quem aqui está há 6 meses na Monte Serra? 6 meses. Quem chegou aqui no último ano? Está 1 ano aqui. Bastante gente. Glória a Deus, a gente quer orar. Vocês vão poder ouvir um pouquinho da história dessa família tão abençoada. Mas saibam que o que Deus tem para falar aqui é dele para vocês. É do coração dele para vocês. Pode orar, amor? Obrigada mais uma vez, a gente ama muito vocês, viu? Para nós vai ser um privilégio poder sentar e ouvir vocês. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo que o Senhor separou desse lado da eternidade, Deus. Para nós ouvirmos, aprendermos um pouco mais de Ti nessa noite, Pai. Eu quero Te consagrar, Senhor, esse momento, Senhor, que nós vamos ouvir sobre aquilo que o Senhor fez na vida dessa família, Pai. E nós queremos ser ministrados por Ti através deles, Pai. Nós queremos consagrar ao Senhor a vida deles nesse momento, Pai. Entregando ao Senhor, Pai, cada palavra que vai sair, Senhor, cada ministração, cada história, Deus. Os momentos que nós vamos também rir, certamente, Deus. Nós queremos consagrar, Senhor, nosso coração ao Senhor, Deus. Nós como Tua igreja, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, Deus, através da vida dessa família. Por isso nós Te entregamos, Deus, a nossa mente cativa ao Senhor. Nós entregamos o nosso coração que já foi preparado, Deus, para ouvir a Tua mensagem nessa noite, Senhor. Então nós descansamos no Senhor, que o Senhor conhece, Deus, cada relacionamento que está nas nossas vidas, Pai, que o Senhor tem usado pessoas, Deus, para nos aproximar do Senhor também, Pai. Então nós queremos continuar ouvindo, Pai, através da vida deles, mais do Senhor, sobre relacionamentos santificados, Pai. Continua usando a vida deles, Pai. Abençoa toda a família deles, as filhas, Senhor. Continua abençoando grandemente a vida dessa família, Pai, que tem nos abençoado a igreja do Senhor Jesus, Pai. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oi, gente, eu sou o Leandro. Por favor, podem sentar. Tá. A gente está muito animado. Eu estou um pouco gripado, além do animado. E além do animado e gripado, eu estou um pouco nervoso. Estou nervoso, animado. O Vini, quando a gente chegou, ele me olhou assim, daí perguntou: tá com frio, cara? Eu falei: cara, eu acho que eu estou nervoso. Então, é um misto realmente de alegria espiritual mesmo de estar aqui com vocês, mas um nervosismo espiritual. Existe isso? Nervosismo espiritual? Existe, né? Mas acho que tem a ver com temor, fica mais bonito. Então, nós estamos muito felizes de estar aqui. Nós somos casados há 17 anos, vocês estão vendo aí uma foto da nossa família hoje multiplicada, né, com as nossas filhas, a Helena com 13 anos,
a Alice com 11 e a Esther essa semana completou 9 anos, então a nossa caçula está com 9. E a gente está muito, muito, muito feliz. Obrigado, André. Obrigado mesmo. E a gente se sente muito bem-vindo mesmo aqui. E nosso coração, nossa ideia, orando e conversando, foi de nos imaginar. E realmente, agora há pouco eu estava tomando um chima do Bonotto, que já estava com alguns. Então, de fato tomar um chimarrão com vocês nesse tempo e contando um pouquinho da nossa história. É muito bonito, porque estamos sendo ministrados por vocês aqui. E a gente sabe que a gente tem vínculos com alguns aqui que é de muitos anos, né? São vínculos de bons anos, a ponto de nos chamarem de tio, né? E é muito legal isso, porque as nossas filhas já chamam alguns de vocês de tios. E aí a gente vai vendo como Deus vai fazendo essa dinâmica, onde uma geração vai cuidando da outra e uma geração vai contando os feitos do Senhor à outra geração. Então a gente está muito feliz. Eu acho que o misto dessa alegria e desse temor é também por perceber essa sincronia da agenda de Deus, de hoje ter uma ministração através de um acústico, né? Tem um pouquinho a ver com a nossa história também. Nós temos um acústico na nossa história e aí a gente vai contar aqui também para vocês. Então tem muita alegria espiritual. Nós vamos fazer o seguinte, nós nos organizamos da seguinte forma, tá? Vamos tentar fazer o seguinte, ficarmos uns 30 minutos contando o que Deus fez ao longo da nossa história, e aí usarmos o restante do tempo, que é uma maior parte do tempo, com as perguntas. Foi assim que a equipe nos orientou e é assim que a gente quer procurar fazer, tá bom? Nós vamos tentar fazer de forma mais resumida a nossa história, entendendo que detalhes talvez venham a partir das perguntas de vocês. E é assim que nós vamos fazer. Nos organizamos para começar. Eu vou passar para a Cris, já que ela é 6 meses mais velha que eu. Então, ela tem o privilégio de começar. Então, amor, por favor. Oi. Tá, deu. Oi, gente, eu sou a Cris. Sou casada com o Lê, mãe da Helena, da Alice e da Esther. E vou começar contando a minha história. Oi, meu nome é Cristiane e eu gosto que me chamem de Cris. Sou filha amada de Deus, amiga do Senhor, separada, escolhida, redimida para viver e contar a sua história e para viver para a sua glória. Tenho sido transformada pelo Espírito Santo minuto a minuto, colocando meus olhos fitos no autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Ele me encontrou há 25 anos, num lugar escuro e vazio, e com muito amor e delicadeza não desistiu de mim apesar de mim mesma. E de alguma forma tem me permitido fazer parte do seu corpo, que conta a história dele para o mundo. Eu sou filha do Raul e da Ana, um bancário e uma professora, que construíram um núcleo familiar muito forte. Nasci em São Leopoldo, onde 3 anos depois ganhei um grande amigo, meu irmão, Tiago. Juntos, nós 4, nos mudamos 10 vezes de cidade, muitos estados, até o final do meu ensino médio. E depois me mudei mais 4 vezes até a formatura da minha faculdade. Além das mudanças de cidade, eu mudava de escola dentro da mesma cidade, quando dava tempo. As mudanças eram incríveis, me permitiram conhecer muitos lugares e formar o conceito que em casa eu estava segura, pois onde quer que nós fôssemos, sempre tínhamos um ao outro. Minha mãe tinha o prazer de curtir os dias conosco na infância. Fazia roupas para mim, o que eu sempre achei muito legal. E me ajudava muito nos estudos, construindo em mim um senso de responsabilidade e desejo de entregar o meu máximo e o meu melhor. Meu pai trabalhava bastante como gerente de um banco, mas deixava que participássemos da rotina, indo na agência quando fechada e ajudando a organizar as coisas. Viajávamos muito juntos de carro, algo que trago hoje como um dos meus passatempos preferidos em família. Não tínhamos luxos, mas tudo era uma festa. Porém, as inúmeras mudanças não permitiram que eu criasse raízes, amigos de longa data, convivência com familiares mais distantes, e me fez ter um método de distanciamento pessoal. Para mim era muito fácil me envolver rapidamente com novos amigos e dar tchau sem nunca mais voltar para eles.
Sempre fui uma sanguínea enérgica e cheia de vitalidade e muitas ideias. Meus pais conseguiram canalizar muito bem essa minha energia, essas minhas ideias, através dos esportes. Sempre amei esportes, fiz de tudo. Vôlei, handebol, futebol de campo, atletismo, natação, balé, ginástica artística. Mas onde eu fiquei mais tempo foi na patinação artística, que eu fiz parte de uma equipe de treino. Daí o meu grande desejo de fazer educação física. Eu sou médica. Meus pais, ainda hoje católicos, que me apresentaram Jesus. Eu gostava muito quando participávamos da igreja, fiz catequese, crisma, participei de grupos de jovens com CLJ. E na mudança que ocorreu quando eu tinha 13 anos, eu tive muita tristeza e coloquei muita responsabilidade e culpa sobre meus pais, que eu imaginava que eles estavam pensando só neles. Minha forma de enxergar naquela época. Minha forma imatura, né, de enxergar. Ali também estava mudando o meu corpo e minha mãe sentia que eu precisava perder peso. Parece algo muito bobo, mas eu passei a ouvir: teus pais não te aceitam como tu é. E eles só te amarão de um jeito diferente, se tu tiver daquele jeito que eles querem. E nessa confusão de aceitação e identidade, passei a buscar a afirmação de amor e pertencimento fora do meu lugar seguro. Com 14 anos, eu estudava em Novo Hamburgo, morava em Montenegro e passava os dias sozinha, voltando somente à noite para casa, pegando ônibus transmunicipais. Ali começaram muitas mentiras, bebida, furto de dinheiro para comprar comida. E não demorou muito as festas e logo eu percebi que eu atraía muitos olhares e chamava muito a atenção dos meninos. Obrigada, que bom que eu tenho ler para me apontar aqui. Eu defraudava bastante, fazendo com que muitos meninos se envolvessem comigo, mas depois eu não avançava com nada. No terceiro ano do ensino médio, na busca de ser igual ao grupo, fui defraudada e abusada fisicamente, com traumas que só lembrei recentemente já casada. Depois dali, as vozes da minha cabeça eram de você não presta. Iniciei com 16 anos um namoro com um amigo de longa data e com ele tive um relacionamento intenso, cheio de codependência emocional e física. Eu já morava sozinha em Porto Alegre, então aos 16 anos, fazia cursinho para passar em medicina, o sonho dos meus pais. Ali, no meio dessa lama, Jesus me alcançou. Em uma igreja luterana, em Lajeado. Encontrei um grupo de adolescentes que me mostraram que eu podia viver uma vida limpa, sem tudo aquilo que eu já tinha vivido. Passei em medicina e iniciei a faculdade em Pelotas com 20 anos. E no meio desse primeiro ano, entendi que o meu namoro de 4 anos não combinava muito ou nada com a vida de Jesus. Terminei com ele para viver algo novo. Mas nesse meio ano sozinha, fazendo faculdade, sem igreja, acabei caindo com os colegas de faculdade em festas, bebidas e drogas. No final desse primeiro ano, o Senhor, muito amoroso e cheio de misericórdia, me levou para um acampamento cristão, onde eu fui servir. E onde entendi pela primeira vez que eu fui chamada para viver um grande compromisso. Tive um casal que me orientou, que me instruiu, me corrigiu e me mostrou tudo o que combinava e o que não combinava com Cristo. Meus pais não gostaram muito da moda da igreja evangélica e não concordavam de eu estar envolvida com isso. Na volta para Pelotas, depois de servir nesse acampamento, decidi que eu queria ter uma vida santa e guardada. Fugi para dentro do prédio da igreja, o lugar onde eu me sentia segura. Porque eu sabia que dentro da faculdade eu não tinha força para me manter de pé. Tinha uma célula na minha casa, abrigava o povo antes do culto e depois do culto. Meu apartamento era bem pertinho. Mas quando a guarda baixou, no último ano da faculdade, eu já bem comprometida com o Senhor, aceitei um convite súbito de namoro de um menino que não combinava com tudo aquilo que eu já tinha alinhado com Jesus para um futuro relacionamento. Foram 6 meses de um relacionamento tóxico e abusivo que terminou pela graça. Nessa hora, no término desse namoro, eu falei com Deus: não quero mais me envolver com ninguém. Quero doar minha vida para servir o Senhor em missões fora do Brasil e sem nenhum menino.
E então comecei a me preparar em Cristo, sendo completamente satisfeita nele, cheia do seu amor, que supria todas as minhas carências. Cheguei em Porto Alegre, formada, com 25 anos, para fazer residência na Santa Casa e comecei a participar da Igreja Batista Monte Serra. 3 meses depois, fui para um retiro de jovens, que eu não queria participar. E lá, que aí esse retiro ia acontecer no mesmo lugar que eu servia nos acampamentos, eu conversei com um rapaz. Gente, vocês estão vendo aí a tela, diz muitas bagagens, um compromisso, né? E o porquê da ideia dessas muitas bagagens e a forma como a gente em oração, em conversa, entendeu de contar aquilo que Deus foi desembrulhando e fazendo na nossa história, né? Porque essas bagagens têm a ver com a tua vida, né? No nosso caso, no caso da Cris, as bagagens dela, no meu caso, as minhas bagagens, mas que envolve muito antes de relacionamentos. Envolve a tua família de origem, envolve onde tu nasceu, envolve a tua cultura da família de origem. Então, à medida que a gente vai contando um pouquinho da nossa história, a nossa oração é também para que você possa ir ouvindo, além de ouvir a nossa história, e ouvindo Deus, o que Ele está falando sobre a história dele na tua história, tá bom? Então, eu não sou músico, né, mas eu acho muito legal essa capacidade, né, da galera que estava aqui ministrando. Estão ministrando algo, estão tocando e eles têm o fone ali onde eles falam entre eles ali, né, durante se vai entrar a próxima música ou não. Então eu acho que é assim que Deus vai fazendo conosco também. Tem uma música sendo tocada, né, e Ele vai também nos ensinando e falando conosco à medida que essa história está sendo contada, à medida que a trilha sonora da redenção está acontecendo. Outras trilhas sonoras entram, mas é Ele que está coordenando tudo. Então, quando a gente está falando de muitas bagagens, tem a ver com a tua história antes de qualquer outro relacionamento, namoro, com a tua história de origem, a tua família de origem também. Então, vamos lá. Eu já falei, eu sou o Leandro, sou um discípulo de Jesus. Eu sou do Sul, mas não do Rio Grande do Sul. Eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou filho do Leonel e da Deise, eu sou irmão mais novo da Leise. Meus primeiros anos de vida foram em Maracaju, lá no Mato Grosso do Sul. E depois minha família de origem se mudou para Carazinho, interior do nosso estado, aqui já do Rio Grande do Sul. E lá eu morei o restante da minha infância e toda a minha adolescência, estudando praticamente na mesma escola. Então você já percebe diferenças, né? Mesma escola, só no inicinho de uma primeira escola e depois fui para uma escola e foi todo o período diferente da história da Cris. Em Carazinho, por volta dos meus 9 anos, eu tomei minha decisão por Jesus como meu Salvador e já aprendendo a tê-lo como meu Senhor. Resolvi que todas as minhas decisões de vida seriam tomadas a partir daquele compromisso, né? Daquela aliança com Jesus Cristo. Ter amigos que também eram discípulos de Jesus foi muito importante na minha jornada. Relacionamentos santificados, né? Então, ter amigos nessa etapa de vida que eram discípulos de Jesus foi fundamental. Nós crescemos juntos. Nós nos encorajávamos a decisões espirituais baseadas na palavra. Entendi e decidi que eu não ia namorar por namorar, que eu não ia ficar, que eu não ia beber. E Deus me guardou e tomei e mantive essa decisão. Ainda falando da época da infância, eu tenho ótimas lembranças dessa época com os meus familiares, com os meus tios, com os meus primos, almoços de domingo, churrasco, ótimas lembranças. Mas eu também tenho lembranças tristes dessa época, situações das quais, graças a Deus, Deus me restaurou. Eu lembro que, e sempre era dito assim, as brincadeiras dos meus primos mais velhos, eu ainda com 9, 10 anos, essas brincadeiras e essas falas, essas frases de alguns deles me intimidavam, né? E colocavam em xeque a minha identidade e também a minha masculinidade. Então eram frases e brincadeiras, como eles diziam, que afetavam minha identidade e a minha masculinidade.
Mesmo assim, a bondade de Deus me acompanhou, me perseguiu, né? E mantive a minha decisão de esperar em Deus. Depois de terminar o ensino médio em Carazinho, aí depois passou um tempinho, aí com 18 para 19 anos, eu morei alguns meses em Floripa, com colegas da época, da escola, onde eu fiz um curso de teatro. Aqui é o momento curiosidade, tá? Fiz um curso de teatro e depois me mudei para São Leopoldo, onde eu morei com a minha irmã e comecei a cursar jornalismo. Eu já tinha desde a adolescência a compreensão de um chamado pastoral, mas tive na época, na adolescência, né, uma direção dos meus pais de primeiro fazer uma outra formação antes de cursar teologia, e foi assim que eu segui. Me tornei membro da nossa igreja, a Igreja Batista Montserrat, em 2003. A resolução que eu havia tomado lá em Carazinho, de consagrar a Deus a área de relacionamentos, eu lembro que eu preenchi um papel de uma série que teve, acho que percorreu no Brasil isso, eu resolvi esperar. Lembram disso? Escolhi esperar, né? Vocês acompanham? Então, essa decisão eu tomei lá em Carazinho, eu escolhi esperar. E era azul, um papelzinho assim, eu lembro do papel, e tinha a ver com isso. Consagrar a Deus essa área da vida e esperar em Deus. Mas eu estava dizendo que a decisão que eu tinha tomado em Carazinho, que tinha sustentado em Carazinho, foi confrontada de formas diferentes no contexto jovem e no período da faculdade, com novas provações. Pela graça de Deus, eu fui aprovado em diferentes testes, mas baixei a guarda, diminuí o cultivo do relacionamento com Deus e não fugi de tentações. Eu beijei a primeira moça com 23 anos e durante o período da faculdade eu me envolvi ao todo com 4 mulheres. Envolvimento emocional, envolvimento físico, beijos, mas graças a Deus, e aqui eu reforço, a sua misericórdia e a sua bondade me perseguiram. Mesmo eu não fugindo das tentações, e aqui eu estou escolhendo usar mais uma vez a palavra bondade e a misericórdia me perseguiram, porque se eu não fugi das tentações, eu precisei que a bondade e a misericórdia me perseguissem, né? E então elas, graças a Deus, me perseguiram e a minha intimidade sexual foi mantida. Esse período mostrou a artimanha de Satanás, e o pecado da mocidade tentou ser a voz para afirmar a minha identidade e a minha masculinidade. Eu percebi que aquelas vozes ditas lá na minha infância, né, que afetavam identidade, masculinidade, elas ainda tinham alguma forma de ecos dentro de mim. E o pecado dessa fase tentou ser a voz que tirava as dúvidas e afirmava quem eu era e também afirmava a minha masculinidade. Mas o pecado nunca é a voz que consegue estabelecer com clareza quem nós somos em Cristo Jesus. E aí por conta disso veio culpa, veio vergonha, veio isolamento. E por mais que eu tivesse amigos próximos nessa época, durante um período ali, que eu não sei precisar agora se foram alguns meses, eu não conseguia abrir esse período da minha vida para ninguém, né? Por conta de culpa, vergonha e isolamento. Indo para a área vocacional, profissional, depois de formado então no jornalismo, trabalhando como repórter, eu decidi que era o momento de atender então o que eu compreendia ser aquele chamado pastoral. Na nossa igreja aqui, eu recebi da equipe pastoral na época o desafio de montar a equipe que serviria com os juniores, lembram? Juniores, os nossos supersônicos atualmente, né? Nós chamamos assim, mas a galerinha dos 9 aos 12 anos. Na época, teria um retiro de jovens da nossa igreja em Gramado. Como eu servia na comunicação, né? Então fazia jornalismo, servia na comunicação. Na época nós tínhamos um boletim. Lembram? Alguns lembram? Não, vocês não lembram. Tinha boletim na igreja impresso. Eu coloquei uma chamada, então, no boletim, de que os jovens que tivessem com interesse em servir com essa faixa etária poderiam me contatar, então, durante a semana, e que no final de semana, durante o retiro, nós teríamos um primeiro encontro com os interessados. Durante a semana eu recebi um telefonema só.
Um telefonema. E no retiro, então, teria um momento para conversar com aquela pessoa que havia sinalizado interesse em conhecer mais sobre os juniores. Eu ainda não a conhecia pessoalmente. Lá no retiro, no sábado à noite, após a fogueira, conversei então com aquela guria. Dizer uma coisa louca. Muitas portas se fecharam pra mim sem razão. De repente eu encontrei você. Eu tava pensando a mesma coisa. Eu passei a vida procurando emoção. Talvez esteja nas conversas dos de prazer. Com você. Não. Para essa música. Para. Essa história deu muito Essa deu errado muito no filme errado, do gente. Frozen. A gente queria outra música. Essa daí deu muito ruim. Não, não, calma, não põe Pera, a outra. espera. Só falar rapidinho, né? Porque ela é tão bonitinha, né, a música. Mas não é porque uma porta abriu, é que foi Deus que Você abriu. acha que abriu a porta, tem que Né? entrar. Não é porque tem O que tudo Deus em é comum. porteiro, né? Abre e fecha a porta. Não é porque tá tudo em comum, que tem muitas afinidades, que rolou algo. Ah, eles eram iguais, faziam Não é por sanduíche. isso, não é por isso. Não. Né? Então essa história, por mais que ela seja bem bonitinha, ela não é uma boa referência, gente. Não, e eles Não. terminaram no E aí a gente prefere uma outra trilha sonora, então. Vamos para outra, então. Ele precisa de uns reparos. Ótimo. A gente prefere essa. Por quê, gente? Quando a gente fala sobre muitas bagagens e um compromisso, a gente vai compreendendo que todo mundo precisa de reparo. Todo mundo. Eu não sei quanto a você, mas a gente, com muita humildade, a gente pode dizer que tu também precisa de reparos, né? Então, e a gente vai compreendendo que essas bagagens que nós temos, né, boas lembranças, mas lembranças ruins, alegrias, pontos altos, mas também feridas, né, coisas que nós ferimos outros ou feridas que nos fizeram, palavras que foram malditas, elas precisam ser reparadas em nós, né? Deus precisa. E aí a gente vai compreendendo que é isso, né? E tudo é sobre Jesus, é Ele que faz o reparo em nós, é Ele que nos transforma, é Ele que nos ressignifica, e aí isso nos permite fazer com que muitas bagagens possam se tornar um compromisso. E isso é importante à medida que a gente vai compreendendo isso. Vamos para cá? Esse retiro de jovens que a gente conversou aconteceu no finalzinho de abril, 30 de abril. E eu não fui para a tal da fogueira, porque eu fiquei com os meus amigos lá da época do acampamento. Eu só fui para o retiro para ver os meus amigos. E eu estava tão feliz, porque eu tinha passado muito tempo com aqueles amigos, que eu resolvi que eu não ia ir direto dormir, eu ia ver se eu encontrava alguém para ficar falando. E eu cheguei numa sala de jogos e encontrei o moço que eu tinha ligado para servir nos Supersônicos. E aí ele deve ter me feito uma pergunta ou ter dado oi, e eu comecei a falar sem parar por muito tempo. Sim, e foi bem interessante, gente, por quê? Porque nós somos muito diferentes. Somos muito diferentes. Esses dias acho que foi o Matheus que comentou alguma coisa comigo, ou o Vini, eu não lembro. Falei assim, pá, mas são muito parecidos. Não, não somos. Não. Somos muito diferentes. Muito. E a Cris é muito mais falante. Eu naturalmente sou muito mais ouvinte, né? Eu falo porque eu acho que é importante um pastor falar em algum momento, né? Mas eu sou muito mais ouvinte, né? Eu gosto de ouvir, eu gosto de perguntar. Tem a ver um pouco também com as formações, né? Então, assim, aquele dia eu fiz algumas perguntas, que é o meu natural de fazer as perguntas, e ela estava muito feliz, ou seja, ela falou muito, né? E a gente se conheceu bem ali naquele encontro. Eu ouvindo ela falando, e a gente se conheceu bem ali já naquele retiro dos jovens, né? Mas no dia seguinte eu nem lembrava quem ele era. Porque eu tinha conversado bastante, mas assim, né? Não tinha, né? Ah, não precisa falar Não. assim, né? Mas também não lembrava quem ele era. Agora, Não era uma coisa... Não, assim também não. Enfim, né? No final de abril foi o tal do retiro que a gente conversou. E eu, lembra lá que eu ia ser a missionária
que não ia mais me envolver com ninguém. Eu já tinha 25 anos, já trabalhava, já ganhava o meu sustento, já morava sozinha desde os 16. Já tinha muita vivência na minha história, nas minhas bagagens. A minha mala era doída, alegre, com dores, mas sem muita perspectiva. E eu não queria nenhum envolvimento. E nesse retiro eu pedi para a esposa do pastor orar comigo. Eu contei toda a minha história triste para ela, com o final de que eu ia ser missionária na Índia, na África. Eu ia terminar a residência de pediatria em infecto para poder trabalhar com doenças tropicais e poder servir, então, a Jesus através disso nos países tropicais, a África ou Índia. E eis que essa esposa, a Martinha, senta do meu lado e começa: Jesus, o marido dela está aqui. Se ela deve ter entendido alguma coisa errada. Eles já tinham um plano. E 40 dias depois desse retiro, o meu novo amigo, acho que dá para pôr aquela primeira foto. Mas isso é legal falar isso. Acho que o momento de vida que nós nos conhecemos, a Cris fazendo a residência, eu no jornalismo, mas entendendo de Deus de fazer aquela transição para a questão pastoral, fez com que nós tivéssemos muitas conversas sobre presente e futuro. Então, assim, a gente percebeu que foi em pouco tempo nós tivemos muitas conversas bem importantes para falar sobre presente, vocação, futuro, o que pensa da vida, e foi em pouco tempo e a gente percebeu que Deus proporcionou de fato momentos para conversar sobre isso. Nós estávamos começando juntos ali com outros daí a montar aquela equipe que serviria com os juniores, então foram muitas conversas muito importantes. Nesses 40 dias eu vi que de repente eu não ia ser uma missionária sozinha na Índia. Eu comecei a mudar a ideia. E então eu também me movimentava, né? Porque às vezes, eu não sei vocês, gurias, mas vocês ficam em casa orando pro Senhor, né? Mas também não dá um oi pro cidadão. Então, assim, eu ia na minha célula na quarta e na quinta-feira era a célula na casa do Leandro lá em São Leopoldo, e várias vezes eu fui até a célula dele na quinta-feira. Não foram várias. Só essa, eu acho. 2. Não, foram umas 3. Isso. Mas nessa aí, Gente, eu deixei até bilhetinho. Né? Várias vezes. Eu falei, não, foram 2. várias. Eu falei, acho que foi só essa. Não, foram umas 3, mas não são várias, 3, né? Mas só um pouquinho, galera, obrigado. Aqui, ó, o que aconteceu aqui para explicar? Eu deixei tá? um bilhetinho na célula. Aqui esse. Olha o bilhetinho. Lê ali, amor. Tava muito bom teu pequeno grupo. Amei ter vindo aqui. Olha o bilhete. Gosto muito de você. Um beijo e um abraço, Cris. Um abração! Isso foi dia 7. Dia 7, tá? Aqui dia 9. Dia Isso foi 9, quinta, no isso. sábado. Dia 9, no sábado, tu vai contar desse No sábado ia ter um acústico jovem, ainda lá na Silva Jardim. E eu gosto bastante de música, estava bem programada para ir no acústico. E o Lê disse assim, posso passar aí pra gente ir tomar um café? Deu, tá, claro. Daí ele chegou, daí ele disse assim, então Cheguei tá. de carro e eu não tinha carro. Não, mas eu não sabia que tu tava de carro ainda. Tu não sabia? Não. Aí tu me convidou pra ir, vamos tomar café. Daí eu, tá, vamos. Mas depois a gente chega pro acústico, né? Daí ele, não, pode ser que a gente não vá. Daí eu pensei, meu Deus, mas era tipo 1 da tarde. Como é que a gente não vai chegar pro acústico, que é de noite? Aí eu disse, não, então eu não quero ir, porque eu quero ir pro acústico. Aí ele falou, tá. Daí eu disse, onde é que a gente ia? Daí ele, não, vou deixar para outro dia. Eu, não, mas aonde que tu tinha programado pra gente ir? Eu falei, não, vamos para uma praça então. Aí eu queria saber onde é que era, né? Eu disse, tá, então vamos. Porque o que acontece? As gurias estavam ouvindo um pouquinho da história de ontem para hoje, né? Essa é a perspectiva da Cris. Voltando da minha perspectiva, aquela primeira noite que nós nos conhecemos no retiro, eu ali já tinha olhado diferente. Por isso que eu falei, não precisa falar que não, nem sabia mais quem eu era. Mas eu naquela noite que eu conheci a Cris, eu já tive um olhar diferente para a Cris naquela noite. Então essas semanas e esse meses que seguiram, eu já estava em oração pela Cris. Né? Então quando eu recebi esse cartão dela, depois dela ter ido na célula lá em São Leopoldo, eu falei, pode ser que tenha algo aí de reciprocidade.
né? Quando eu convidei, falei pra gente tomar um café, aí olha a bênção de ter amigos, né? Então não tinha carro, aí o Rodolfo e a Raquel hoje moram na Nova Zelândia, são nossos padrinhos de casamento. Eles me emprestaram o carro e a gente pensou junto numa ideia e eu falei assim, vou levar ela para Nova Petrópolis. Gente, nós estamos contando nossa história, não significa que é para fazer isso, tá? Mas estamos contando a nossa história. E aí eu convidei ela sem ela saber, e aí e aí quando ela disse que não ia dar, eu falei, não, tranquilo, não tem problema, a gente faz qualquer outra coisa, né? E aí ela ficou curiosa, não sabia que ela ficaria tão curiosa mas ela ficou curiosa, acho que Deus usou a curiosidade dela para ela topar o convite. Então topou o convite, nós fomos, e foi muito bom, fomos no labirinto. Essa foto aí do Walk by Faith é porque, agora sim, pode pôr o início da música lá, Matheus, por favor? Essa é a nossa música. É uma música que a gente gosta muito. Tá bom. Acho que vai demorar para entrar. Obrigado, Bonotto. Obrigado, equipe. Mas ela é do Jeremy Camp. Jeremy Camp. E fala sobre caminhar por fé, né? E aí nós vimos no carro, então, que era Eu entrei no carro e confesso que fiquei com medo, porque quando ele pegou a estrada, eu pensei, Jesus, para onde iremos? E ele não estava me falando para onde a gente ia, era surpresa. E aí ele ligou o rádio e começou a tocar uma playlist, a minha playlist favorita. Tipo assim, eram as músicas que eu gostava, as bandas que eu gostava de ouvir. E eu pensei assim, nossa, fomos feitos um pro outro. Temos a mesma playlist. Também é muito legal a forma como Deus vai fazendo isso, porque nem era tanto a minha playlist, assim, sabe? Porque os meus amigos que era a playlist do também, dono do carro. Claro, eram músicas que eu gostava. Mas daí a gente vai percebendo a forma como Deus vai fazendo. Mas essa música, sim, essa música do Jeremy Camp era uma música que eu gostava muito. Lá nós tiramos uma foto. E na volta, então, amor, nós falamos que nós não falaríamos muito detalhes. E nós estamos falando muito detalhe agora. Só fala esse Vamos detalhe tentar deu. diminuir. Não, deixa eu contar essa parte. E aí, então, quando nós estávamos chegando em Porto Alegre para o acústico, que daria tempo para a gente voltar para o acústico, lá na Silva Jardim ainda na época, aí eu não tinha falado nada, a gente tinha saído, realmente, era uma coisa bem diferente, ir para Nova Petrópolis, mas eu não tinha falado nada. O Leão é muito bom de se achar assim nas ruas e estradas, e não tinha Waze, na época pessoal. não tinha Waze, então eu também estava um pouco tenso para chegar onde eu queria chegar, né? E aí, retornando, já em Porto Alegre, já dentro da cidade, foi nessa hora que eu falei para ela, falei, Cris, eu preciso te dizer que eu tô olhando para ti de um jeito diferente, né? Então, eu queria que tu soubesse que eu tenho olhado e orado por ti. Foi aquilo que eu entendi de falar naquele momento, gente, tá? Não estou falando, dando conselhos agora, estou contando a nossa história. Queria que tu soubesse disso. Eu queria que tu soubesse que eu tenho olhado para ti e orado por ti. Não foi um convite para ela orar e não foi um convite para que nós orássemos um tempo, tá bom? Eu sei que tem gente que faz esse formato. Estou contando de novo a nossa história. Eu queria que ela soubesse, pensei assim, poxa, eu estou orando por ela. Eu acho que vai ser bom ela saber que eu estou orando por ela, né? Então eu queria que tu soubesse que eu estou orando por ti e o que tu vai fazer com isso, daí já é uma questão tua, né? Aí eu disse assim, eu não quero brincar mais de namorar, já tô cansada. Eu tava braba daí já, nessa hora. Aí eu disse assim, eu só vou avançar qualquer coisa se for para casar. Aí... Foi muito bonito e muito importante perceber isso, porque Deus nos deu esse encontro num formato que Deus permitiu que cada um falasse um processo de cura que precisava acontecer ali também, sabe? A Cris falou isso porque ela contou da história dela e ela vinha de um último relacionamento que tinha sido machucado e tinha machucado, e ela falou isso, e foi importante ela falar isso. Eu falei uma outra coisa que era um outro processo que eu estava vivendo, e eu falei para ela com muito respeito, né? Mas falei isso para ela, olha, eu não posso te garantir isso. Eu acho que ficaria muito feliz se Deus nos permitir lá na frente casar, mas eu não posso te dar nenhuma garantia disso nesse momento. Nesse momento eu queria que tu soubesse que eu estou orando por ti. E nesse momento não é um pedido de namoro. Eu queria que tu soubesse que eu estou orando por ti. E foi assim que nós, então, bem
né? Terminamos bem aquele encontro, chegamos no acústico, e aí participamos do acústico, então louvamos juntos ali com o restante da galera, e terminamos assim. Durante a semana... O amor, uma coisa que é bem interessante é que em toda a minha história, como eu sempre fui muito expansiva, muito rápida, eu sempre governei os relacionamentos. Sempre fui eu que dei a ordem e o jeito que tinha que ser e não tinha que ser. E o Lê chegou daquele jeito muito tranquilo, mas numa reunião lá, naqueles 40 dias entre o retiro e o passeio, a gente tinha um evento da igreja, tipo de evangelismo, era um estendendo a mão ao próximo. E eu fui para a reunião, eu estava no grupo dele, e eles estavam dando sugestão de como é que iam servir cafezinho, enfim, coisa assim, e eu dei uma sugestão maravilhosa. E ele disse assim, não, obrigada, a gente vai continuar fazendo aquilo que estava programado. Eu achei aquilo um absurdo, porque ele não me ouviu. Aí, quando a gente foi para Nova Petrópolis, e aí na volta eu falei, né, que eu queria um relacionamento para casar. Ele me disse, olha, eu não posso garantir. Eu disse, gente, que audácia! Mas isso me chamou muita atenção, porque ele tinha uma firmeza que controlava mais do que o meu controle, que era na minha força e na minha mão. E do jeitinho dele, que é mais tranquilo, que é mais ouvinte, ele falava com clareza e firmeza as coisas que ele estava vendo de Deus. E eu, na minha agitação, só entendia que Deus estava governando algo. Na semana seguinte, nós vivemos algo bem interessante, que daí nós vivemos por quê? Porque eu estava, na época, trabalhando num jornal em São Leopoldo. Tem toda uma história que eu tinha sido escalado para escrever um caderno especial de um processo de beatificação de um santo. Eu tinha me posicionado que eu não escreveria, porque eu ia estar encorajando as pessoas a colocarem uma fé delas numa outra pessoa que não fosse Jesus. E a Cris acompanhou esse dilema. Então, por isso que eu falei que nós nos conhecemos muito em pouco tempo, com conversas muito importantes. Ela acompanhou meu dilema de falar assim, pai, eu não sei agora como é que vai ser, como que eu me posiciono como um repórter, mas como um discípulo de Jesus. Ela estava orando por isso. E aí eu me posicionei, passou alguns dias, e naquele dia, no dia 12 então de junho, eu fui demitido. E aí eu quis saber, né, entender mais o porquê. E aí o meu chefe de redação, ele falou, olha, é inadmissível tu como repórter se recusar a escrever uma matéria. E aí eu falei, não, mas é por conta da minha fé. E aí ele falou, não, mas tu não pode misturar as coisas. Eu falei, não, mas não é as coisas. A minha fé em Jesus define o restante de tudo. Né? Então, e aí foi por essa razão que eu fui demitido. Na época, aí eu liguei para ela para contar, e foi interessante porque eu liguei para ela. A gente tinha célula de noite de Dia dos Namorados, célula especial Dia dos Namorados. Todos, né? É. E aí eu liguei para ela para contar, claro que eu estava, graças chateada. a Deus, usufruindo da paz de saber que Deus estava naquela situação, mas tinha acabado de ser demitido, né? Por mais que tu tenha a paz de Deus, eu tinha sido demitido. Eu liguei para ela para contar, então, o que tinha acontecido. Olha, realmente eu fui demitido. E ela bem sanguínea, que legal! É que daí ele ia ser pastor. É o que ela estava entendendo naquele momento. E eu falei, ela não entendeu alguma Tava parte da na minha história, lista, né? que eu disse para Jesus, e eu tava ali orando, né? Mas é um dia bem especial, por quê? Porque marcou justamente a demissão que eu tive no jornal, e na célula à noite nós nos encontramos com os nossos amigos, e depois da célula nós saímos, eu já tinha falado para ela que queria falar com ela, e aí pedi ela em namoro, então, no dia 12 de junho, mesmo dia que eu tinha sido demitido. Então é um dia bem marcante para a gente, nesse contexto, onde a gente estava falando sobre o futuro, sobre vocação, como é que a gente... Aí já é a época, que bom, mas vamos ter que falar um pouquinho mais rápido. Isso aí, ali foi um susto pra mim, porque ele me pediu em namoro. Eu não sabia que ele ia me pedir em namoro, porque ele não tinha nem pedido pra orar comigo ainda. Daí eu achei que ele ia falar uma coisa no meio do caminho. E aí ele me pediu em namoro. E aí eu assim, o que eu respondo agora? Aí eu disse, a gente pode orar? Né? E aí aí tu orou, porque eu tava pensando o que eu ia responder. Eu disse, Jesus, o que eu falo? E eu entendi do Senhor que em obediência, não porque eu tivesse uma paixão enorme, uma sensação gigante,
mas por uma obediência ao que Deus já vinha falando comigo, sobre coisas que eu tinha pedido para Ele. Era para eu dizer sim, mas eu pensei, eu vou dizer sim, daí eu faço depois o quê com sim? Eu digo sim e... Mas aí então eu disse sim, e a gente se deu tchau, né, amor? Sim, vamos ver o que a gente vai acontecer. Durante o nosso período de namoro, então a gente teve uma amizade que durou 40 dias e começamos a namorar. A gente namorou por 10 meses e nesse período do namoro as nossas divergências foram bem afloradas. Isso. Isso A é bem gente importante conheceu dizer, nossas... nossa época de namoro, muitas diferenças, né? Ali que a gente começou a perceber de fato como essas diferenças elas faziam com que nós competíssemos entre nós dois, os nossos tempos diferentes, né? Para tomada de decisão, para enfim encarar a vida. Então foi muito intenso o nosso período de namoro nessa questão das diferenças. O período da África nós fomos com a nossa igreja, com uma outra igreja. Nesses 10 meses a gente foi para uma viagem missionária juntos. Foi para a África. Foi muito marcante por vários aspectos, mas também para mostrar o quanto que nós precisávamos, que as nossas muitas bagagens precisavam se submeter a um único compromisso, né? Então a gente está aqui afunilando para aquilo que a gente colocou ali no início. Depois desses 10 meses eu fui pedida em casamento, então a gente noivou dentro de um avião. Eu estava indo pela primeira vez para Brasília visitar meus sogros que moravam lá. E no meio do voo, o Lê tinha organizado tudo pro comissário. Ele foi naquela coisinha, eu achei que era turbulência, né? Senhoras e senhores, vocês têm que sentar. E aí era ele me pedindo em casamento, no voo. E eu estava sentada lá no fundo. Foi muito legal, porque parece que a equipe de tripulação estava realizando um sonho pessoal, assim. Estavam fazendo um filme. Porque eu estava assim, eu cheguei uma hora... Porque foi tudo combinado previamente, mas a companhia aérea disse, olha, na hora do voo, o capitão tem a decisão sobre qualquer coisa. Então, por mais que esteja autorizado, pode ser que ele não autorize no voo. E aí eu precisava saber durante o voo se ia acontecer um momento ou não. E aí uma hora eu fui no banheiro para ver se eu conseguia chegar na equipe, né? Para saber essa informação. E aí eu parei assim para ir no banheiro, tinha uma outra pessoa, parou o comissário do meu lado, assim, parecia cena de filme. Ele não me olhava, ele falou assim, é tu que vai pedir ela em casamento? Foi isso, eu queria conversar com o cara, mas ele não me olhava porque ele queria ser discreto. Então daí ele chamou, né, senhoras e senhores, nesse voo temos agora um momento muito especial para ser compartilhado com todos. E aí me chamou para fazer o pedido no sistema de som. E aí o voo estava cheio, estava lotado. E nesse voo a gente estava com a nossa sobrinha, a Rafa tá aqui ainda. A Rafa participou. Foi embora, a Rafa estava no meu colo. Eu estava levando a Rafa para lá. Tá ali, ó, a Rafa, pequenininha. E foi bem especial, então teve um momento que daí o voo todo começou a aplaudir, diz que sim, então foi Mas muito... eu tinha um grande medo nessa hora, porque quando a gente estava num avião, eu indo para uma outra cidade, e quando eu sentei do lado dele, eu queria muito perguntar se a minha mãe e meu pai tinham noção do que estava acontecendo. E ele já tinha ido lá para a cidade dos meus pais, tinha falado com eles, tinha organizado tudo. Aí eu entendi por que minha mãe queria tanto que eu fizesse a unha antes de viajar. Ela dizia muitas vezes, mas faz a unha. Eu disse, gente, mas o que ela quer tanto que eu faça a unha? Então foi bem legal, porque a hora que ele me falou, eu já falei com os teus pais, aquilo me deu muita tranquilidade, que ele tinha pensado em tudo. E ficamos 6 meses de noivado, então ao todo foram 16 meses. E nesse período do noivado, a gente viveu juntos um retiro juntos, né? O retiro Minha Vida Tem Jeito. E aí casamos. Nessa época foi muito especial, uma oração que na época, um pouco antes do retiro Minha Vida Tem Jeito, já namorando, foi Deus, o que na minha vida não está de acordo com o teu projeto? Né? O que na minha vida... Então teve um livro que me marcou bastante nessa época, então falando para os homens aí, alguns já devem ter lido, O Coração Selvagem. Numa madrugada assim Deus separou para que eu pudesse estar lendo e sendo confrontado com esse livro, e foi nessa época que eu ouvi muito daquilo que estava atrapalhando não só a minha relação com Deus, mas a minha relação com a Cris.
então sobre ressentimento, sobre orgulho, sobre autopiedade. Então foi novamente um momento de compreender que as muitas bagagens, elas precisavam ser renunciadas para que a gente pudesse juntos assumir um único compromisso, né? Então foi um momento bem importante, bem marcante E nós também. casamos, e o nosso grande compromisso ao juntar as nossas bagagens não era nem namorar e nem casar. O grande compromisso, juntando as bagagens, era contar a história de Deus. A gente já tinha compreendido antes, por conta da nossa história, que o nosso grande compromisso era revelar Cristo de uma forma individual ou juntos. E quando nós casamos para contar e revelar a história de Deus e para poder servir a Ele em todo o lugar. Então a gente casou, tem uma foto aí, acho que do casamento. Vê se tem aí. Tem ou não? Tem, mas eles não ouvem porque eles ficam dentro de um negócio com vidrinho lá. Não. Tem. Ali o Tércio e a Martinha, a Radassa. Cadê a Radassa? Nossa. Tava por aí também. E Versículo do nosso casamento foi 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 27, que diz assim: por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Então essa compreensão da bondade do Senhor, né? Que a bondade nos persegue, né? Que a bondade nos acompanha, a bondade de Deus é a que nos leva para o arrependimento, é a bondade de Deus que nos adota, né, como filhos. Então a graça de Deus, a bondade, o amor de Deus, e a gente compreende que de fato é Deus que vai conduzindo a nossa história e nos levando a assumir esse único compromisso. A Cris falou, e uma outra forma de expressar o que é esse único compromisso é a compreensão de se alegrar em Deus e viver para a glória dele. E quando a gente toma essa decisão e essa aliança, todas as demais vão sendo colocadas em ordem, né? Todos os demais compromissos se tornam compromissos ordenados a partir desse compromisso, dessa aliança, de se alegrar em Deus e de viver para a glória dele. Então a gente esse foi o nosso teve casamento. o privilégio de ter esse trajeto de relacionamento vivendo de uma forma muito, de repente, de um amor não sensitivo, mas de um amor muito pautado na palavra e muito prático, em que a gente decidia muitas coisas de forma racional, sobre como a gente ia viver e viver juntos aquilo que Deus queria para nós como família. E Deus foi acrescentando o amor, o desejo, a paixão e tudo mais que Ele tinha para nós ao longo do nosso trajeto. E a gente está casados há 17 anos. 17 anos, casamos no dia 29 de novembro. E é uma data especial, um memorial que a gente vê que Deus vem construindo a cada ano. A gente vai parar aqui porque acho que tem mais coisas que eu estou pensando em falar, mas que talvez através das perguntas a gente possa compartilhar. No nosso casamento, na nossa lua de mel, a gente foi para Fortaleza e aí a gente viveu o treinamento de uma ferramenta que a gente utilizou durante muito tempo aqui na nossa igreja, o Celebrando a Restauração. A gente treinou na nossa lua de mel. Foi bem legal. Uhul! Oi, galera! Eu sou a Pan. Tu troca comigo, Cris? Oi, gente, eu sou a Pan. E nesse momento, nós vamos para uma parte muito especial. Oi! Desculpa, achei que ia cair. Para quem ainda não viveu essa série com a gente, agora nós temos nosso aconselhamento pastoral. Ah, vocês viram essas fotos? Ali eu estava grávida da Helena, a primeira. E aqui a Alice recém tinha nascido aqui embaixo, ó, bem pequenininha. E lá em cima, a Helena no meio, a Alice e a Esther. Ai, que fofos. Mas tá. A nosso aconselhamento pastoral ao vivo, ele funciona com perguntas que vocês vão enviar, ou que vocês já enviaram, sobre o que foi falado aqui. Pode ser sobre a história deles, alguma dúvida, sobre relacionamento, sobre santidade. Mas
Nós já temos algumas perguntas. Primeiro, a gente quer dizer que é muito especial. Eu ouvi várias vezes a história dele, gente, nas últimas 24 horas. Mas foi muito bom. Nós amamos muito vocês. Muito, muito, muito. Eu sou uma das que chama ele de tio Leite e a Cris. E a nossa primeira pergunta, vamos pedir pra galera pôr ali. O que fazer quando você não acredita que Deus ainda tem planos de relacionamento para a sua vida? Então, é uma boa pergunta. Volto para aquele ponto de estabelecer o alvo, né? Então, a importância de estabelecer o alvo de que eu vou me alegrar em Deus e vou viver para a glória dele. Se eu vou me alegrar em Deus e vou viver para a sua glória, se Deus quiser que eu viva num contexto como solteiro, se Deus quiser que eu viva isso no contexto como casado, porque, gente, a gente sempre tem uma ilusão, e é uma ilusão, de que talvez o estágio na frente que eu ainda não estou é o estágio que parece que vai estar tudo resolvido na minha vida. Então, se você não está namorando, você tem a ilusão de que tu acha que quando estiver namorando, tudo vai estar resolvido. Aí tu começa a namorar e acha que talvez seja quando estiver casado. Aí tu casa, acha que é quando tiver filhos. Então, por isso que é fundamental estabelecer o alvo, né? Porque você não pode atirar a flecha e depois sair correndo para colocar o alvo. Você precisa primeiro estabelecer o alvo. E se o alvo é me alegrar em Deus e viver para a sua glória, todo o restante vai sendo colocado em ordem, né? Então, existe uma forma de Deus mostrar a sua glória quando eu sou solteiro. Existe uma forma de Deus mostrar e contar a sua história de redenção quando eu sou casado, quando nós temos filhas. Então, eu acho que a importância de estabelecer o alvo, de fato, organiza muita coisa emocionalmente. Eu creio que a questão aqui do acreditar, ele tem a ver com um pouco de esperança, né? Aquela esperança de ter uma família, um relacionamento. E é muito interessante porque em Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito. Então, tem que entender se esse acreditar que Deus pode tudo. O que Ele pode é não querer que tu tenha um relacionamento. Agora, a tua esperança tem que estar depositada em viver uma vida com plenitude na presença dEle, para Ele. Por isso que o compromisso, o juntar as bagagens para um compromisso, ou viver com a tua bagagem para um compromisso, não é um compromisso de relacionamento, é um compromisso de relacionamento com Deus. Isso pode ser muito triste de ouvir. Mas nós não fomos criados para relacionamento conjugal. Nós fomos criados para amar a Deus, adorá-lo e glorificá-lo. E esse é a principal razão da nossa existência. Se na história Ele nos colocar alguém, vai ser, como diria Paulo, um pouco mais difícil. Porque juntos teremos que juntar as bagagens para viver esse compromisso de honrá-lo e glorificá-lo. Então, o acreditar que Deus pode tudo. Mas a tua esperança tem que estar depositada em outro lugar, não no lugar de querer um relacionamento. E a definição de esperar, né? Hoje a gente estava conversando com amigas também, sobre a definição do que é o esperar, né? Quando a gente espera em Deus, né? A definição de esperar, né, é o que o tecelão faz, né? Então, ele pega a corda mais forte e as cordas mais finas e mais fracas, elas são entrelaçadas na corda mais forte. E isso é o esperar, é o tecelar. Então, quando a gente vê textos bíblicos que falam, esperei no Senhor e Ele se inclinou e me ouviu, nós estamos nos entrelaçando como o fio mais fraco em Cristo. Então, é importante esperar no Senhor, né? Então, e não esperar
pela fulana ou pelo fulano, mas esperar no Senhor. E claro, vai ser muito legal se Deus acrescentar alguém, vai ser uma bênção, mas tu colocou aquela pessoa no devido lugar, sem arrogância nenhuma, é o que eu estou falando, sem força, assim, coloca a pessoa no seu dedo, não é isso. Mas ninguém pode assumir o lugar de Jesus na tua vida, né? Ele precisa ser o fio mais forte. Se você começa a viver uma expectativa de, tem que ser ela, ou tem que ser ele, eu não... Não, ou assim, ó, não tem guri lá na igreja. Deve ter, né? Quantos tem aqui? Levanta a mão. Meninos, homens. Tem vários. Muitos. Quantas mulheres solteiras tem? Levanta a mão. Um monte. Então, olha só, tem, né? Só tem que se organizar. Então, mas né? É que às vezes a gente também tem um jeito de pensar muito elaborado. E algo que foi ministrado no Café das Meninas, que foi bem forte pra gente ouvir, é que a única promessa que a Bíblia tem é da volta de Cristo, né? A gente não tem promessa de casamento. Que isso, Ana? Então a gente precisa realmente não pôr esse relacionamento no lugar de idolatria, né? Mas focar no verdadeiro alvo. Muito obrigada. Nossa segunda pergunta é: como posso terminar um relacionamento de forma clara, leve e que agrade a Deus? A Cris tem uma resposta muito boa, gente, escutem. Não, posso começar? Se tu entregou no relacionamento que não era para te entregar, vai ser difícil. Se tu entregou no relacionamento coisas que tu não deveria ter entregado, vai ser muito difícil de terminar. Por exemplo, tu se envolveu demais com a família da outra pessoa. Não é o momento para se envolver com a família da outra pessoa. Vai ser difícil. É claro, conhecer, ser simpático, né? Mas não precisa passar tempo com a família. No sentido de viver de acordo com etapa, né? Exato. Então, assim, para ficar um pouquinho mais específico, né? Viver de acordo com cada etapa. Uma coisa é a amizade, outra coisa se vai viver o namoro. Então, o namoro não é a época para as férias começarem a ser as férias, tu com a família do namorado e férias e todo lado, porque são namorados. Isso cria memórias que depois, para acabar o relacionamento, se Deus mandar, vai ser muito difícil. Não tem como ser leve. Como é que é? Clara, leve. Vai ser muito difícil, porque tu tem memórias ali. Tu entregou coisas já, num período que não era para entregar. Então, cada um sabe o que pode entregar. De repente, para você dar a mão, já é muito num relacionamento. De repente, para você ter contatos mais íntimos, como um beijo de língua, vai ser demais. E aí, na hora de acabar, isso vai ser muito difícil. Então, tem que entender até onde eu vou ir, o que eu vou entregar, que eu vou conseguir finalizar bem. E não é começar já na derrota, do tipo assim, estou começando já pensando que eu vou acabar. Não, não é isso. Mas é pensando qual é a etapa, né? Esses dias eu ouvi um pastor falando, né, que o filho pródigo, ele sempre teve a herança nas mãos dele. A herança era dele, mas ele tomou ela antes do tempo. Precipitadamente. E por isso a bênção se tornou uma maldição. E muitas vezes a gente tem uma herança guardada, mas se eu tomar ela antes do tempo, de forma precipitada, isso pode se tornar uma maldição. Sim, mas aqui, de forma específica da pergunta também, é importante, a gente está falando de partes, perspectivas importantes, mas se você tem uma compreensão de que é para terminar, orou sobre isso e compreendeu, precisa dar o passo do término, né? Nós estamos falando de um relacionamento, entendendo que é um namoro, né? Porque depois, já no casamento, é outra etapa. Se tu está casado, tu não vai acabar. Né? Então, falando sobre namoro, a importância de que se entendeu verdade e graça, né? Então, poder ser o mais verdadeiro possível, assumir as suas parcelas de responsabilidade na forma de terminar, não jogue a culpa na outra pessoa, assuma a tua responsabilidade diante de Deus e diante da pessoa, seja humilde
para reconhecer os teus erros, seja sincero. Acho que é por aí que é um caminho para um término correto que agrada a Deus. Se tu Eu não acho que começou ainda, talvez- coloque muitas cercas. Se tu já começou e não está para acabar, já levanta mais cerca. E se tu tem que acabar, muita verdade e graça. Isso. E eu acho que no sentido até de um relacionamento de forma clara, leve e que agrada a Deus, talvez não seja tão leve, né? Terminar um relacionamento, por mais que tenha graça e verdade na vida real, né? Não vai ser leve, né? Mas claro, cheio de graça e verdade, certamente daí sim pode agradar a Deus, né? Como Deus conduz a ter bons encontros, a finalizar etapas. Isso é importante, saber finalizar bem uma etapa para poder estar aberto para viver uma próxima etapa do que Deus quer. Falando sobre estações da vida, né? Não só sobre relacionamento. Terminou um emprego, termine bem, saiba terminar bem, para que você possa começar bem a próxima estação, o próximo emprego que Deus tem para a tua vida, falando também de outras áreas. Muito obrigada, gente. A próxima pergunta é para Cris. Cris. Não é para Cris. Ai, É para os dois. É errado priorizar a minha vida pessoal em primeiro lugar para depois pensar em um relacionamento? É. Que a tua vida pessoal é a tua vida com Deus. Aí depende do que é a minha vida pessoal. Aí tá certo. Daí tá certo. Aí tem que priorizar. Priorizar minha vida pessoal, não dá para perguntar para a pessoa. É, mas que como a tu gente quer tá num dizer ambiente com de muita priorizar? transparência, se você quiser. A gente teve um chute. Tá. A gente acha que é em questão de estabilidade, às vezes terminar a faculdade, estabilizar Ah, financeiramente. não, né? Aí a pessoa ela quer casar só quando tiver condições de montar a cozinha verde musgo e tiver o lustre de não sei do que, tiver uma samambaia, né? Ou tiver uma renda que consiga colocar 3 crianças na escola, né? Aí é muito complicado. Então, se está entendendo que é para ter alguém contigo, claro, os homens e as mulheres têm que ter responsabilidades. E a maturidade financeira é uma das responsabilidades para assumir um relacionamento, né? Mas Acho que sempre é esse equilíbrio, né? Então, claro que tu não pode ter o extremo de, quero estar com tudo pronto, aí só falta combinar com a pessoa que tu vai casar, né? Mas aí tu esqueceu que precisa ter um relacionamento com a pessoa, né? Tu organizou todas as planilhas, né? Tem todo um fluxo financeiro, tem toda uma projeção, uma perspectiva, um planejamento, e esqueceu que para isso precisa ter um relacionamento, né? Então, assim, nesse sentido que a Cris está falando, e ela é muito intensa, aí sim, né? Você não pode ir para esse extremo. Claro que tu não pode ir para o outro extremo, né? E tentar colocar verdades espirituais fora de um contexto, né? Não, mas vamos lá, que Deus vai prover e tu não está trabalhando. Fazendo nada. Não, meu amigo, peraí, trabalha um pouquinho também, né? Vai fazer a tua parte, né? Falando para ambos aqui, homens e mulheres, né? Mas, cara, vai trabalhar, vai fazer a tua parte, vai assumir responsabilidades, vai crescer emocionalmente com amizades, com outros homens. Se permita ser confrontado por outros homens. Agora falando para os homens, a Cris pode falar mais para as mulheres, mas assim, você rapaz, você homem, escolha relacionamentos santificados com irmãos que vão ter liberdade para te confrontar, para fazer perguntas sinceras e honestas contigo, conversas necessárias de como que está teu caráter diante de Deus, como é que está a ação do Espírito na tua vida. Isso tudo, aí sim, é priorizar a vida pessoal no sentido correto, né? Hombridade, caráter, responsabilidade, mas tem que achar o equilíbrio nisso, né? Não pode querer... a gente casou, quando nós casamos, o Lê era seminarista, então tinha sido demitido do jornal e ele ganhava R$600, né? Não, tinha sido demitido, daí depois eu trabalhei mais 2 lugares No ainda PEI, como né? jornalista, mais 2 lugares. Mas eram Depois- 600, né? Não, quando Quando a gente casou. Quando a gente casou, sim. Isso. E eu fiquei 3 meses sem receber, porque eu estava na transição da bolsa da residência para começar a trabalhar num outro hospital.
Então, a gente casou com o valor do seminarista e com o nosso aluguel, que era R$800, mais o que tinha que comer e viver, né? Mas a gente não deixou de dar o passo, porque nós sabíamos que nós estávamos trabalhando, que viria, né, o sustento, que nós estávamos fazendo a nossa parte, mas que naquele exato momento a gente teria uma dificuldade financeira. Então, mas claro, nós não tínhamos uma cozinha montada. Nosso lugar que a gente guardava as comidas na cozinha era a minha sapateira antiga de quando eu morava sozinha, né? O nosso quarto a gente ganhou, o guarda-roupa a gente ganhou de um casal de amigos que estava se mudando. Então, é também o teu contentamento e qual é a prioridade naquele momento da tua vida, né? E nisso tu vai vendo a bondade de Deus, de novo, né? Por isso ter amigos próximos que vão te ajudando a ir discernindo essa voz de Deus, mas a bondade de Deus, os milagres de Deus, né? A gente lembrou essa semana também, nós morávamos em Porto Alegre, os pais da Cris, né, os meus sogros na época moravam em Lajeado, e aí nós conversamos, vamos de repente casar em Lajeado, como forma, eu falei, até como forma de honrar os teus pais, e também eu pensei, tem boa chance de ter coisa mais em conta também em Lajeado, né? Então, nós fomos atrás de lugares e tivemos uma história muito bonita de como Deus vai abençoando. Deus, Ele também abre as portas, Ele daí, né? Nós fomos ver num hotel, para casarmos num hotel, e aí era um sábado de manhã que nós tínhamos pensado, tem mais detalhes na história, mas foi muito legal que nós perguntamos, não tinha data que a gente tinha pensado, tinha um outro final de semana, um sábado, e aí perguntamos quanto que seria, e aí a pessoa que nos atendeu falou, vou ali falar com o gerente, eu já volto. É que ele mostrou as salas do hotel, que eram salas com carpete, assim, grandes, salas de reunião, né? Mas não era bem o que a gente queria. Na época não era muito na moda casar para fora, assim, com grama. Agora está bem moderno. Mas na época não tinha. E aí, quando a gente estava descendo, a gente olhou as salas, não gostamos, não era bem o que a gente queria. Quando a gente estava descendo as escadas do hotel, a gente olhou para o lado e o restaurante de café da manhã era envidraçado. Então a gente olhou, era isso que a gente queria, um lugar claro, porque a gente casou às 8h30 da manhã. Era café da manhã o nosso casamento. Então, a gente queria um lugar bem claro, gostoso de estar. E aí ele foi fazer a pergunta para o gerente, ele voltou. Foi muito legal, porque daí ele voltou e comentou, olha, eu conversei com o gerente, porque nós já fizemos alguns casamentos aqui no hotel, mas sempre à noite. Nós nunca realizamos aqui um casamento pela manhã. Então, a gente não vai cobrar nada de vocês. Imagina, gente, não vai cobrar nada. Ele só ia cobrar o buffet de café da manhã, né? Não cobraram o aluguel do espaço, né? Então cobraram o preço do café da manhã, mas que estava muito abaixo. Era R$8 por pessoa. Então, assim, casamento econômico. Milagres. Então a gente vai vendo Deus fazer isso. Né? A nossa célula mesmo, depois que a gente casou, a gente estava nesse momento de dificuldade financeira e um casal chegou com um rancho, assim, uma caixa cheia de comida, de coisas assim básicas, mas que para nós foi um milagre também, foi o Senhor provendo. Ou seja, né, faça a tua parte, né? Mas não deixe de dar os passos. Né? Deus vai te surpreendendo com milagres também. Amém. Não sei se a gente consegue casar com R$8 por pessoa. Mas tudo bem, a gente vai viver outro milagre. Próxima pergunta. Essa é para a Cris. Cris, como lidar com o perdão com as pessoas que mais nos feriram emocional e fisicamente? Eu acho que é quando a gente coloca os olhos em Cristo, né? E vê que Ele sofreu, Ele morreu, Ele se entregou, né? E que tudo aquilo que foi vivido, toda a nossa história de vida, de dor, Ele não deixou de nos resgatar, porque a nossa vida não tem a ver com a nossa história, tem a ver com a história de Cristo. E o pecado veio no mundo e as pessoas são más, e elas ferem, e elas machucam. E isso não tem a ver com a permissividade de Deus, e nem com Deus sendo um Deus punitivo, mas à medida que a gente vai conhecendo o amor de Cristo, e a razão pela qual a gente existe, o compromisso que a gente quer viver, a gente passa a olhar com compaixão e graça também aqueles que nos feriram. Não vão se tornar nossos melhores amigos, nós não vamos transformar a lembrança em algo que vai ser maravilhoso, mas a gente consegue olhar para aquilo como algo que, então, Deus me tirou daquele lugar e me trouxe para um novo lugar.
E a gente vai percebendo também, posso responder junto? Porque eu também tanto precisei pedir perdão quanto perdoar ao longo da história, mas também continuamente, né? Por quê? Porque o perdão é a receita de Deus para as pessoas quebradas, né? Ou seja, para todos nós fomos quebrados e quebramos, né? Então o perdão é o óleo da restauração de Deus na engrenagem dos relacionamentos, então é fundamental. E aí a gente vai começando a perceber também a segunda intenção de Deus conosco mesmo ao perdoar, que é a gente precisa perdoar, senão a gente adoece, né? Então é para revelar o amor de Cristo, mas revelando o amor de Cristo, Ele está te salvando de ti mesmo, está te salvando, e eu posso falar de mim, está me salvando do meu ressentimento, né? Está me salvando da minha maneira. Nosso namoro foi a época que Deus me ajudou a ver que eu repetia uma frase, que era, mas isso não é justo. Foi no nosso namoro que Deus me ajudou a ver que eu repetia essa frase, isso não é justo. E às vezes por alguma discordância entre nós dois, a Cris falava alguma coisa, alguma briguinha entre nós, e isso não é justo. E foi muito, muito necessário Deus ter me constrangido em amor para ver de fato que o perdão dele não é justo, né? É ilógico o perdão de Deus. Nós não merecíamos ser perdoados por Deus. E aí quando você encontra a liberdade de perceber que o plano de Deus é muito maior que o nosso, que o perdão não se limita à nossa lógica, aí a gente começa a perceber que o perdão é fundamental para o relacionamento, para as bagagens passadas, como a gente está falando, as muitas bagagens, mas também para o relacionamento atual, como esposo e esposa, mas para o relacionamento entre amigos, entre irmãos, na formação das nossas filhas. O perdão é fundamental. E é uma oração que eu já fiz, né, para que o Senhor apague as memórias de dor. E Ele apaga, porque Ele disse que eis que as coisas velhas já passaram e eu estou fazendo coisas novas e grandes que vocês não têm ideia. Então o Senhor apaga as memórias ruins e Ele vai transformando as dores que a gente viveu. E sobre elas vai depositando graça. Glória a Deus. Próxima pergunta. Eu tô amando que a gente está conseguindo fazer muitas perguntas. As últimas vezes não estava dando certo, porque eram perguntas muito complexas, mas agora a gente está indo muito bem. É importante que os dois tenham o mesmo chamado dentro do relacionamento? Como isso impacta o casamento? É? Mas também sobre, de novo, a definição de chamado, né? Viu? Então os dois precisam ser dentista? Não. Não, os dois a gente compreende que primeiro a gente aprendeu isso com o Tércio e com a Martinha, vendo eles discipularem as gurias, né? Foi muito interessante, gente. Nós vivemos o pré-nupcial e a jornada, né? Como irmãos em Cristo, uma geração ensinando a outra geração. Então nós fazíamos o nosso pré-nupcial e o Tércio e a Martinha estavam na etapa onde eles, como casal, estavam aprendendo a colocar as gurias para dormir, né? E aí nós íamos lá e tínhamos o nosso tempo de pré-nupcial. 3 perguntas fundamentais, né? Quem é o Senhor da tua vida? Com qual vocação tu vai servir a esse Senhor? E para quem você vai entregar o teu coração, para que juntos vocês sirvam ao mesmo Senhor. Então eu acho que essas 3 perguntas, elas ajudam a colocar essas áreas no devido lugar, porque elas mudam de perspectiva. Ela não é, o que tu vai ser quando crescer, ou com quem tu vai casar. Percebe que ela ganha uma outra conotação. Quem é o Senhor da tua vida, porque tu mesmo pode ser o teu Senhor. E aí, para escolher a segunda, porque elas estão em ordem, com qual vocação tu vai servir ao teu Senhor? Não, se Jesus é o meu Senhor, com qual vocação? É como jornalista, é como médica, e pode ser que daí ao longo da jornada Deus afunile a compreensão dele de qual a vocação. E foi o que aconteceu conosco. Nós nos conhecemos jornalista e médica, mas nós tínhamos a compreensão de que Ele era o Senhor. Então, se Ele quiser mudar a forma como nós vamos servi-lo, Ele muda. Ele é o Senhor, Ele que nos chama. O chamado é dele para nós. E aí a terceira, então, ela é fundamental. Então é importante ter clareza dessas perguntas, conversar sobre isso. É claro que a conversa ela é muito importante, né? A conversa e outras pessoas também te ajudando a ver, porque você
eu ainda trabalho no hospital. O senhor ainda não disse que era para eu não trabalhar mais. Então, eu sirvo a minha igreja junto com o meu marido. Eu tenho minha dinâmica em casa com as meninas e eu também sirvo lá no hospital. Sou pediatra e trabalho lá também. Mas eu tenho o privilégio e a bênção de trabalhar muito pouquinho. Mas porque lá atrás, quando nós casamos, nós também continuamos conversando sobre isso. Como é que vai ser ritmo médico com ritmo pastoral que nos envolve a ambos? Nós vamos ter que achar uma agenda que nos possibilite ser a família que Deus está nos direcionando para ser. Então, nós escolhemos lá atrás abrir mão de um ganho salarial maior, de Deus nos dar esse salário pela profissão da Cris. E aí isso nos permitiu, então, ir nos organizando como casal, como família. Mas antes das meninas nascer, à medida que as meninas foram nascendo, a gente pôde se organizar de novo. Ou seja, continuamente um relacionamento precisa ser revisado para como que a gente vai aplicar nesse momento de vida os princípios e valores que Deus está nos conduzindo. Mas é claro que se um dos dois, né, diz que quer ser um auto-executivo, trabalhar lá 12 horas por dia e que no máximo vai ir no culto no domingo, e a outra pessoa quer viver uma vida mais dedicada para o Senhor também de outra forma, vai ter vai ter um choque, vai ter que conversar sobre isso, né? E isso pode ser sim um empecilho para o relacionamento. Por isso que, de novo, quem é o Senhor, com qual vocação você vai servir ao seu Senhor e a quem você vai entregar o seu coração para que juntos vocês sirvam ao mesmo Senhor. Então, daí é sobre isso a conversa, né? Porque daí, a minha vocação para servir ao Senhor, eu vou viajar o mundo inteiro proclamando Jesus, mas eu não me vejo morando no mundo. Vai ter que se conversar sobre isso, né? E aí isso vai sendo colocado no seu Nós acreditamos muito que cada discípulo é um ministro. Então, nós não cremos que todos têm um chamado pastoral integral para ficar dentro de um prédio da igreja. Nós cremos que todos vocês são ministros e que todas as casas de vocês são uma igreja. E que, de repente, um casal que serve nas suas duas profissões consegue ser um ministro e ter uma igreja muito melhor do que muitas pessoas que têm uma dedicação de tempo integral. Mas o coração. Então, onde o teu coração está, né? Que a profissão não roube o teu coração, que o ganho salarial não roube o teu coração, que o desejo de viver a vida do mundo não roube o teu coração. E a importância de conhecer o coração, né? Porque se vocês tivessem casado com um jornalista e uma médica, talvez hoje vocês estariam frustrados, porque a Cris ela é médica em um período bem pequenininho do tempo dela. Mas vocês conheceram o coração. E as perguntas, elas têm uma ordem específica, né? A gente não pode atropelar elas também. Primeiro pensar na pessoa, depois no Senhor, depois o que eu vou fazer. Elas têm uma ordem que vai fazer sentido e que depois vai nos ajudar a viver o resto da jornada. Próxima pergunta. Como não repetir maus hábitos e comportamentos que existiam na família de origem para a nossa vida adulta e afetar novos relacionamentos? Fundamental, né? Fundamental viver isso, né? Eu sei que a pergunta está ali no como não repetir. Primeiro, identificar os maus hábitos, né? E dar nome, né? O pecado tem nome, ele não é assim, Deus me perdoa pelos meus pecados, né? Não, qual é o nome do pecado? Deus, eu confesso a Ti, né? Os meus pensamentos críticos, eu confesso a Ti. Deus, o meu ressentimento, como eu falei para vocês naquela época, uma oração muito necessária de nós fazermos, você rapaz, você homem fazer. Deus, o que na minha vida não está de acordo com o propósito que Tu tem para a minha vida? Né? Porque às vezes a gente foca tanto em Deus, quem é a pessoa, e tu está esquecendo de ser transformado na versão que Jesus tem para a tua vida. O André e a Mi trouxeram aquela régua, né? Às vezes a gente faz aquela listinha com um monte de item, coloca a régua lá em cima para outra pessoa e a nossa régua ela é bem baixinha. Está bem baixinha, né? E aí, a partir do momento em que Deus te mostra, e Ele quer te mostrar uma oração que Ele quer responder, você precisa escolher, então, ser intencional.
processo de restauração é um processo muito transformador, né? A Bíblia vai falar, aquele que mentia, agora não minta mais. Agora fale a verdade, e não só fale a verdade, mas tudo que você falar é para abençoar o outro. O processo de transformação, ele é radical. Ele é, de fato, muito, muito, muito transformador. Aquela pessoa que antes roubava, não roube mais. Então, ou seja, tu não só para de fazer o que era errado lá atrás, mas agora você agride aquela área, né? Não só deixa de roubar, mas passe a trabalhar para ter o que repartir com os outros. Ou seja, é fundamental você ser intencional no seu processo de restauração. O processo de restauração passa por deixar de fazer aquilo que é errado, mas acrescentar aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. E não se deitar na desculpa da tua família de origem. Ah, é que lá na minha família todo mundo era atrasado. E aí eu continuo me atrasando sempre, para sempre. Não, hoje tu é um adulto. Tu é responsável pelos teus atos no dia de hoje. Então, hoje, tu entende que tu tem que ter responsabilidade de cumprir teus compromissos, tu não vai te atrasar. Hoje, tu entende que tu não pode mentir, sonegar imposto, tu não vai mentir, sonegar imposto. Hoje, tu compreende que a tua mãe escondia as compras do teu pai, mas tu não vai fazer isso com o teu marido. Por quê? Porque vocês querem viver uma vida de verdade. Então, aquilo que você enxergava lá na tua família de origem, você não vai reproduzir porque você nasceu assim, cresceu assim, vai ser assim. Você tem poder do Espírito em você para não reproduzir aquilo que você enxerga que não é bom. Por isso que você precisa parar e ver o que não é bom. Dar nome, né? Você tem o poder do Espírito e você tem agora a cumplicidade espiritual do relacionamento, no caso daí do casamento, né? Relacionamento conjugal. Quando chegar a etapa do relacionamento da aliança do casamento, para juntos enfrentarem aquilo, né? Nossa oração já casados é: Deus, nos livra de nós mesmos, né? Nos livra dos nossos pecados, que os nossos pecados não entrem aqui, mas que a gente possa ser governado pelo Teu Santo Espírito. Mas isso pode e deve ser aplicado em cada etapa de vida, né? Mas é muito interessante que às vezes, né, amor, ali no nosso namoro, que a gente está contando para as meninas ontem, que a gente discutia bastante por causa das nossas diferenças. E muitas diferenças eram diferenças familiares. Só que eu não achava que aquela situação da minha família era algo difícil, ruim. Mas quando um outro chegou na minha vida, veio uma luz sobre aquilo. E a gente juntos começou a ver, olha, isso aqui não combina. Então, também tem isso. Às vezes, nem tu te dá conta, mas quando o outro vem... E é difícil a gente ouvir do outro que a nossa família está errado, ou não é bom, né? Então, também são ajustes, mas... Vamos para a nossa última pergunta. Acho que eles estão escolhendo muito bem a nossa última pergunta. Acho que estão na dúvida. Não, essa já foi. Ai, gente, só mais uma. Não? Ah, então tá ótimo. Calma, alguém tem alguma pergunta Perfeito. que é ao vivo que queira fazer? É que eu queria mais uma. Ninguém? Ninguém? Até falando sobre essa última aí, que eu ia falar, mas como não tem mais pergunta, dá para falar. Então, sobre maus hábitos, né, é importante a gente entender que o nosso processo de transformação e restauração, ele é até que ele venha, né? Então, eu hoje, Cris, continuo lutando. Eu hoje já tenho vitória em algumas áreas, mas aquele que está de pé, cuide para que não caia. Né? Eu tenho vitórias na área de autossuficiência, de manipulação, de furto, perfeccionismo e insensibilidade. Mas eu continuo atenta e lutando contra a insensibilidade com o outro, egoísmo, grosseria, falta de misericórdia, murmuração, crítica, compulsão alimentar, algumas adicções ainda com café e açúcar, incredulidade. O Senhor tem acrescentado fé à minha vida. Tem sido uma transformação bem bonita dos últimos anos, mas são áreas que eu preciso pedir todos os dias para Ele: Senhor, tira o egoísmo de mim, tira a minha vontade de fazer o que eu quero, né?
e do meu jeito. E a importância de compreender que em cada etapa de vida Deus vai provendo relacionamentos, né, santificados, para que a gente possa avançar na nossa jornada espiritual, relacional, emocional, né? Deus vai provendo em cada etapa, né? Escolha o princípio e Deus vai escolhendo e te ajudando a escolher qual que vai ser a tua rede de apoio no teu contexto atual. Então, se o teu contexto atual é solteiro, né, estabeleça amigos, irmãos em Cristo que vão te apoiar, que vão. Se o teu relacionamento hoje é do namoro, não acha que o teu é o único relacionamento. Não, tu precisa ter uma rede de apoio, né, de relacionamentos santificados, um time, uma rede de apoio que vai estar te encorajando a viver o processo de santificação. Se o teu momento agora é noivo, é casado, monte a tua rede de apoio, relacionamentos santificados, que vão te ajudando a viver em santificação um dia de cada vez. Isso, a dependência do Espírito e relacionamentos santificados como a tua rede de apoio, vão te permitir viver um único compromisso, né, que a gente falou no início e que fecha com essas imagens aí agora. Eles podem entrar ali agora, por favor. Acho que tem duas frases, gente, no final, que vai ter tudo a ver com o que vocês vão encerrar, né? Então a gente pode ficar de pé? Galera lá de trás. Foi muito bom ter vocês aqui, gente. Eu amo vocês. Deixa eu dar um abraço, garantido. E vamos só orar por vocês? Podemos? Estende a mão, gente, aqui para eles, para a gente abençoar essa família. Obrigada, Jesus, porque hoje a gente pôde escutar a tua história através da tia Cris e do tio Lê. Pai, obrigado porque o Senhor age de formas diferentes, mas tudo é para glorificar o teu nome. Obrigada porque eles podem testemunhar daquilo que eles viveram e a gente pede para que tudo aquilo que foi compartilhado possa entrar no nosso coração, Deus, e que o nosso coração seja terra fértil para entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Obrigado por essa família que tem sido uma bênção entre nós e obrigado porque através deles hoje a gente pôde conhecer mais a tua palavra, mais aquilo que o Senhor deseja para nós, faz a tua vontade, que é a nossa santificação. Então, abençoa, Deus, a família deles, Jesus, os restos dos planos que o Senhor vai ter para eles e também traz clareza para nós, para aquilo que a gente vai viver. Em nome de Jesus, amém. Acho que vocês têm algumas palavras ainda, né? Obrigado. Gente, muitas bagagens, né? Então, da diversidade à unidade, né? Quando o casal aceita a bagagem um do outro com compaixão e graça, é possível caminhar em unidade, né? Não em uniformidade, porque diferenças nós continuamos tendo, né? E temos muitas, mas elas são submetidas ao senhorio de Jesus. E, de novo, pensa como que isso se aplica no teu momento de vida. Solteiro, né? Namorando, conversando com alguém, orando com alguém. Você precisa escolher desde já, nesse momento, colocar assim: Deus, eu quero que as nossas diferenças sejam submetidas ao teu senhorio e a gente pode viver a unidade, né? Outra imagem ali vai dizer um único compromisso: revelar Cristo em tudo, né? Que lindas escolhas que foram feitas pelo time aqui da banda hoje, canções que nos lembram que o nosso maior anseio é por Jesus, né? O que a nossa alma anseia, né? As canções que nós fomos, a Cris levou, esse aqui é o meu, da Cris, aqui. Poder afirmar, né, que o passado já não tem mais poder, porque nele, em Jesus, eu vou viver e posso amar. As canções que a gente cantou no início, né? Saber que Deus nunca falhou e nunca falhará. Eu não sei quanto a você, mas quando eu canto essa verdade espiritual, eu sou lembrado que Ele é o único que nunca falhou e não falhará. Eu falhei muitas vezes e ainda vou falhar. E aí pensar assim: Deus, mas obrigado, porque mesmo tendo falhado, o Senhor me ama, porque o Senhor me resgatou. E a gente poder cantar verdades espirituais de que Tu és por quem a nossa alma esperou. Não é, por mais que daqui a pouco Deus possa acrescentar alguém na tua história, se você hoje está solteiro, não faça dessa pessoa o que a tua alma ansiou, não faça dela. Não é justo com ela, não é correto com ela, não é correto com você. Ela não tem condições
de te dar o que a tua alma anseia. Só Cristo Jesus. É Ele que nós temos que amar. Essas canções nos embalaram antes, e essa que a gente quer trazer agora é te convidar para esse propósito maior de um relacionamento, que não é simplesmente ser feliz, né? Mas é glorificar a Deus juntos. Se você está solteiro, é glorificar agora a Deus solteiro. Se está namorando, se vai começar, se estão prestes a casar, se estão procurando casa, seja o contexto que for, é para a glória de Deus e é para nos alegrar em Deus. A gente vai vendo que aqui o casamento sim é uma plataforma viva do Evangelho, né? A Cris e eu nos amamos, né? A gente começou com sentimentos diferentes, eu muito mais já claro no meu jeito de entender as coisas, ela ainda meio receosa porque tinha saído de um relacionamento. Mas é bonito ver como Deus vai moldando o nosso coração quando Ele é a pessoa principal do relacionamento, quando Ele é o Senhor, quando Ele é o nosso maior amor, quando Ele é o nosso maior tesouro. A nossa oração é que o teu compromisso não seja apenas um com o outro, mas com o Senhor da tua história. E o Senhor da história, das histórias que Ele está juntando, né? Ele vai fazendo isso. E aí isso nos permite cantar as canções que a gente cantou no início, mas permite-nos cantar essa canção que nós vamos cantar agora também, né? Onde a gente diz para Ele, olha, Tu é tudo. Eu entrego tudo porque Tu é tudo para mim, né? Eu posso hoje... Tem orações que vão ganhando contornos mais desafiadores também, gente. Eu lembro que antes de conhecer a Cris, eu falava, Deus, se quiser me mandar para outro lado do mundo, eu estou pronto. Eu sei que daí quando veio a crise, quando veio as filhas, essa oração ela continua sendo muito real. Se Deus quiser me levar para um outro lado do mundo, mas é diferente hoje. Eu tenho 3 filhas, mas continua sendo a mesma oração. Eu não sei qual hoje é o teu contexto, mas você pode falar para Ele, Deus, esse é o meu desejo. Eu quero de fato te adorar, eu quero te glorificar. E não deixa que nenhuma outra pessoa, Deus, assuma um lugar que só Tu pode ter. Só Tu pode estar nesse altar. Não me deixa nem eu me colocar e nem colocar outra pessoa. Não deixa eu colocar o próximo estágio da minha vida no altar daquilo que vai resolver tudo. Não, porque não vai. Tu vai continuar tendo dúvidas, incertezas, desafios. Agora em Cristo Jesus, Ele sim merece, pode estar no altar e Ele receber toda a glória e todo o louvor. Eu queria te convidar para que você faça dessa canção a tua oração nesse momento, que você possa oferecer a Ele o teu louvor e a tua adoração. Isso tudo em nome de Jesus. Será um segredo. E essa é minha promessa. Gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu
Deus, obrigado, Pai.